Boa noite, Cláudio. Como te encontras hoje? Boa noite, Helena. Estou bem, sempre bem neste local onde o tempo e o espaço se misturam e nos permitem dar asas à nossa imaginação, assim como as corujas a voar durante a noite. Só poderia estar bem. E tu? Sim, este local é tão estranho e maravilhoso, portanto, também estou ótima. Como é que é possível não assim. estar ótima aqui? Então, e conta-me, coisas lynchianas que te aconteceram nesta última semana? Olha, por acaso hoje não trago nada, pergunto-te a mesma pergunta. O que é que te aconteceu de lynchiano? Não me aconteceu nada lynchiano esta semana. O que aconteceu foi, decidi fazer uma experiência, quiçá um tanto ou quanto lynchiana, e com Twin Peaks. Porque estava eu a ver, este episódio hoje é sobre o episódio 12 e 13, e no episódio 12 vi o episódio normalmente, e no 13 resolvi fazer uma coisa. Não sei se alguma vez experimentaste. O Twin Peaks tem em si uma cadência temporal, em termos de textos e tudo, muito particular. Quando as pessoas falam de uma maneira que já não é muito normal nas séries hoje em dia, é de uma maneira muito pausada, com boas respirações, com bons tempos de intervalo. Sim. Então eu vi o episódio 12 e vi o episódio 13. E depois de ver o episódio 13, pensei, e se este episódio fosse uma coisa totalmente diferente? E perguntas-me tu, mas como é que o episódio pode ser uma coisa totalmente diferente? Então eu explico-te. Eu pus o episódio outra vez a tocar, ou a tocar, a reproduzir, só que em vez de vê-lo normalmente, pus a velocidade 2.5. Alguma vez viste o Twin Peaks a 2.5? Não. Então, a experiência de ver o Twin Peaks a 2.5 é de veras estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. Ok. Porque, imagina, o Cooper, nas suas reflexões, que fala sempre pausadamente. Assim, quando vês de outra maneira, tens um Cooper que tem as suas reflexões, mas fala mesmo assim. E é tudo muito mais rápido. E é tudo muito... E as coisas passam-se de uma maneira em que é mesmo estranho. É mesmo estranho. Veres o episódio 13 normal e veres o episódio 13 a 2.5 são duas realidades distintas. Então temos uma espécie de Cooper nascido, quiçá, em 1960 e qualquer coisa, ou 50 e qualquer coisa, versus Cooper nascido em 1998. Geração Instagram, sim. Ou TikTok. Exatamente. É lindo. É basicamente isso. Mas olha que eu prefiro a forma como Twin Peaks é, claro. Certo, é? Mas faz-me falta ouvir coisas claras, bem ditas, com pausas para refletir. Mas a série não é sequer assim muito parada. Não, nada disso. Mas é de veras interessante ver o Dale Cooper acelerado. Se calhar ele deve parecer que tomou assim umas metanfetaminas ou qualquer coisa. Por exemplo, exatamente. Mas pronto, isso foi a minha situação lynchiana, que foi uma deturpação da realidade do Twin Peaks com outro ritmo e que foi uma experiência de veras diferente. Mas hoje estamos aqui para falar do episódio 12 e 13, que se chamam Viúva Negra e Checkmate. E normalmente começamos os nossos episódios a falar do assunto principal e da personagem principal. Ou pelo menos da narrativa que ficou muito pendente. Mas aqui, como estamos num momento de transição da série, acho que podemos falar outra vez do Ben Horne, também tendo em conta como terminámos o episódio da semana passada. E o que é que o Ben Horne anda a passar? Pronto, nós começamos por ver Bobby Briggs a fazer outra visita a ele para tentar chantageá-lo com a cassete na qual Ben é ouvido a contratar Leo para incendiar a serração.
Só que vemos agora um Ben ainda mais afundado no seu estado de desordem mental após a sua prisão e a usurpação dos seus ativos comerciais pela Catherine. Exatamente. Essa desordem é melhor representada por uma pilha alta e oscilante de objetos do escritório de Ben que ele ergueu na sua mesa e que compara a Leviathan, que é uma serpente marinha que aparece na Bíblia para representar uma força indomável e perigosa. Ben pergunta a Bobby sem rodeios o que é que ele quer. Mas antes de prosseguirmos, eu acho que esse Leviathan é como se fosse a Torre Trump. Porque ele ergueu ali uma torre, tipo... Ok, e na torre está... Sim. Não sei. Ou então, tendo em conta a conjuntura atual, eu já estou aqui a basear nas talvez. Mas nos anos 80 e 90 Trump era um ícone de homem de Wall Street, de sucesso, okay. E as torres de Trump eram tidas como um exponencial máximo de negócio e de homem bem sucedido. Pronto, mas o que é que o Bobby quer? Ele diz que só quer um emprego, então Ben dá-lhe a instrução de seguir Hank Jennings e registar fotograficamente o que é que ele anda a fazer. Quando Bobby volta ao escritório de Ben no Hotel Great Northern para entregar as fotos que tirou de Hank Jennings, ele encontra Audrey. Eles flertam e ele até é ousado ao ponto de sugerir uma comemoração mais tarde. Só os dois. Ele tenta beijá-la. É verdade. E é nesse momento em que ele tenta beijá-la que a Audrey exprime as suas verdadeiras intenções para ambos. Ela acha que eles deveriam fazer negócios juntos. E quando ele entra no escritório de Ben, a Audrey vai para o seu esconderijo que lhe permite ver e ouvir o que se passa e repara que o pai montou um campo de batalha da Guerra Civil Americana, uma miniatura, e está vestido como um general representante dos Estados Confederados que na altura da Guerra Civil eram Estados esclavagistas. Acho que é óbvio qual é o lado que o Ben Horne e qualquer monopolista vai sempre estar. Sim, sim. Aliás, aparecem várias bandeiras da Confederação no escritório dele ao longo destes 2 episódios. E inclusive ele faz referência ao general da Batalha de Gettysburg. Pois é. Audrey também ouve que o pai ficou satisfeito com o trabalho de Bobby. Mais tarde, a Audrey realmente verifica que o seu pai está totalmente descompensado, o que faz um bocado lembrar o falecido Leland Palmer com as suas danças e canções. Uma vez que ele parece estar com a mente presa no ano de, sei lá, 1863, que eu fui pesquisar, isto não é a minha cultura geral, em plena Guerra Civil. No desespero, Audrey liga para a única pessoa que ela acha que pode ajudar, o seu tio Jerry, que está fora do país. Não sabemos aonde e a fazer o quê. Horas depois, vemos um Bobby exasperado a tentar falar com Ben e acaba por se ir embora. A Audrey acaba por entrar no escritório e diz ao pai que o Jerry está a caminho de casa e que o seu psiquiatra, o psiquiatra de toda a gente, exato, o Dr. Jacoby, irá aparecer no dia seguinte. Logo a seguir à filha sair do escritório, vemos que Ben pode estar mais ciente da realidade do que parece. É verdade. Pois a Catherine foi vê-lo e ele reconheceu-a e me perguntou se ela se vinha regozijar da sua ruína. Ela responde que sim, mas o seu desejo sexual por ele é maior, apesar de ele a ter tentado matar. E ele fica surpreendido, claro, mas olha, fixe, bora aí. E pronto, e ambos acabam por se envolver. Agora acho que é o momento de falarmos de Cooper, não é? Sim, porque sim. Isto está sempre um assunto forte e intenso relacionado com Cooper. E acho que é aqui que vemos as coisas ficarem mais problemáticas para Cooper, entenda-se. Isto porque ele está a lidar com o seu colega Windham Earle, que já vimos em episódios passados, não diretamente com o seu colega, mas sim com toda uma panóplia de jogos que ele anda a fazer. E ao mesmo tempo vemos que há uma diferença da sua postura desde os primeiros episódios até agora.
E vemos que, apesar da sua suspensão de funções de agente do FBI, o Cooper está com um aspecto relaxado. Trocou o seu austero fato preto por umas calças de ganga e camisa de flanela, mas sim, o cabelo está na mesma impecável. Vai até falar com uma agente imobiliária sobre comprar casa na zona e atira uma moeda ao ar para ajudar a decidir qual é a casa que ela lhe vai mostrar primeiro. A moeda cai sobre um arquivo específico que a agente imobiliária pensou ter tirado. Um lugar curiosamente chamado de Quinta do Cão Morto, que ela descreve como um puzzle misterioso, pois quando alguém se muda para lá nunca fica muito tempo. Claro que o Cooper quer ir lá ver, cheira a mistério, ele está aborrecido. E não é só isso, ele utilizou a técnica da moeda e para ele técnicas de atirar pedras a garrafas e fazer moedas voar é o melhor que ele pode fazer para comprar uma casa, porque efetivamente é neste episódio também que se vê a paixão do Cooper por Twin Peaks, porque ele acha realmente que Twin Peaks é um sítio em que ele pode formar família. Exatamente. E quando lá chegam, vemos uma casa dilapidada. Ela diz que apenas as melhores e as piores pessoas são atraídas para aquele lugar e apenas os mais puros de coração podem sentir a dor daquele sítio, sendo que a maioria dos comuns mortais acaba por se afastar. Em Twin Peaks, aparentemente, até mesmo o mercado imobiliário é intenso e cheio de enigmas. É verdade. Depois de falarem de coisas mais naturais do contexto de ver uma casa, Cooper repara que o lugar teve lá pessoas recentemente devido a marcas de pneus de 3 veículos. Além disso, a porta da frente da casa está destrancada. Há um cinzeiro cheiro na mesa, da cozinha, sim, e sinais que alguém estava lá a misturar cocaína com laxante de bebê. Com sorte tratam-se das mesmas pessoas que o incriminaram, não é? Ainda mais foi a técnica da moeda que o... Exato, que o levou lá. Sim, e portanto a moeda não falha, ou a pedra. Mais tarde, no seu quarto de hotel, o Cooper relata os últimos acontecimentos à Diane através do seu gravador, no que toca à perseguição que o Windham Earl, o seu antigo parceiro da FBI, que escapou do manicômio, lhe anda a fazer. Ao que parece, Windham Earl conseguiu prever perfeitamente a resposta que Cooper lhe tinha dado nos classificados de jornal com o código do avanço da sua jogada no tabuleiro de xadrez. Também desabafa a sua vontade de ter uma casa em Twin Peaks, não é? E constituir família. Assim como o receio dos seus problemas legais não serem resolvidos a seu favor e poder levar uma pena de prisão séria. Entretanto, Audrey bate à porta. Ela conseguiu roubar as fotos que o Bobby tirou de Hank, do seu pai, e do escritório do seu pai, e teve a intuição de que Cooper deveria vê-las. Estas fotos registram precisamente um encontro na Quinta do Cão Morto entre Hank, Ernie, o novo marido da mãe da Norma, mas a mãe da Norma, MT já foste, Exato. já Renault, e o tal polícia do Canadá que supostamente estava a investigar a rede de tráfico de droga entre o Canadá e os Estados Unidos. Portanto, Cooper vai ficar safo disto. Entretanto, a Denise aparece. Audrey fica impressionada quando a vê, precisamente porque não sabia que poderiam haver mulheres agentes do FBI. Se calhar é aqui que eu compreendo a dúvida de ela poder ser realmente trans ou não. Porque imagino eu que uma mulher trans iria dizer sim, nós mulheres conseguimos tudo, etc. Mas ela está a dizer não exatamente uma mulher. Pois, será que é só a referir-se porque quer dizer, à sua parte biológica, não é? E também a forma, não havia tanta visibilidade e conversa sobre o assunto como há hoje, não é? E será que é, pronto, referia só à sua parte biológica, mas no fundo é uma mulher? Ou não é de facto? Eu não sei, sabes que eu aí vi uma certa inocência na Audrey, ou não uma inocência, mas uma certa pureza, porque ela nunca encara a Denise como sendo um homem. Ao contrário do Hank, por exemplo, que já na semana passada falámos sobre isso. O Hawk, sim, não o Hank, obviamente. A Audrey não tem esse tipo de comportamento. Aliás, tu vês que a Audrey fica ligeiramente ciumenta por estar outra mulher no quarto do Cooper. Tanto que quando ela se vai embora do quarto, lhe dá um beijo na boca ao Cooper. Sim, aí também acha que ela chegou lá e que poderia estar a interromper algum encontro sexual que o Cooper ia ter.
Mas eu acho que ela ficou tão animada com esse momento de empoderamento feminino que também foi um misto de ciúmes dela, talvez, mas ao mesmo tempo alegria quando ela se despediu de Cooper. Sim, que é de género, uma mulher que é do FBI, eu também gostaria de ter esse papel, então sou tão boa como este gajo, portanto deu-lhe um xoxo. Para além da própria presença de Denise, temos também outro momento positivamente disruptivo na história da televisão, que tu falaste, Cláudio, no episódio da semana passada, e esse momento é quando Cooper se mostra surpreendido de Denise poder sentir-se atraída por mulheres, porque ela disse que, então quem é bonita, rapariga, e depois faz assim um olhar, assim, com uma apreciação que não é só uma apreciação intelectual, por assim dizer, de formas físicas. E depois, como é que ela respondeu, Cláudia? Eu acho que eu também visto as cuecas uma perna de cada vez. Exato. Ela não nega, mas lá está, isto é disruptivo e positivamente disruptivo porque em inícios dos anos 90, com a pouca informação que havia, abordou-se em horário nobre o facto de uma pessoa poder ser transgénero, isto é algo independente da sua orientação sexual. E por acaso, eu lembro-me quando era muito mais nova, mas não assim tão nova, ou seja, eu acho que devia ter 20 e poucos, e eu devo ter visto esta cena na SIC Radical, e eu tinha menos informação, lá está, não era algo que eu tinha pensado muito. E talvez também pela própria forma como a sociedade é construída, nós primeiro pensamos em estarmos seguros e depois é que pensamos em ter coragem de viver como queremos. E o que eu pensei foi, se eu não fosse, se eu fosse de um género e gostasse do outro género, para a sociedade não me magoar, então se calhar eu não mudava. Mas isso foi um pensamento assim muito impulsivo. Sim. Mas eu estou a partilhar aqui um bocado para falar que todos nós temos uma vontade de nos sentirmos seguros, mas como pessoas, como seres humanos, termos consciência de que a vontade de segurança é algo que é normal, mas que não deve dominar totalmente a nossa vida. Porque é com coragem e com empatia que nós evoluímos também como sociedade. Porque se a espécie humana, que nem sequer somos os animais mais fortes do reino animal, nem sequer somos mais fortes do que os gorilas, se nós duramos até hoje é porque desenvolvemos consciência e a nossa empatia. Mas aí é que está, isso para mim é a grande questão. Quando tu dizes empatia, tu teres empatia por alguém vai fazer com que a outra pessoa se possa sentir em segurança. E acho que nesta questão de trans, travestis, LGBTQI+, o que seja, a questão é sempre essa. Tu, quando não tens uma sociedade que é empática para com outros grupos, tens um problema, porque essas pessoas nunca se vão sentir em segurança. Ou seja, tu disseste que a gente nem pode sempre, às vezes temos de ser corajosos, mas não somos nós, é a sociedade em geral tem de ser empática para garantir segurança, para que os outros consigam ser corajosos, porque senão há um problema. Exatamente, mas ao mesmo tempo, mesmo pessoas que não saiam de uma norma estabelecida, todos nós temos as nossas identidades individuais. E sermos corajosos para sermos felizes como realmente somos, não é? Desde que isto não ponha em causa o bem-estar de outros, e acho que isso é que permite a evolução da sociedade e também nossa como espécie, não é? Claro, e como indivíduos. Sim, e somos todos mais felizes, pronto. E no fundo nós estamos aqui para nos sentarmos todos à volta de uma lareira a cantar o Kumbaya. Portanto, mesmo que se diga isso de uma forma... Bevinho, qual a cantar? Ainda sei cantar, é que era bevinho. também é bom. E comer pão de queijo. Exato. Mas pronto, indo em frente, mas isto é só um desabafo. Mas é isso, um registro. Sim, todos nós evoluímos e às vezes quando somos mais velhos e pensamos e refletimos como quando pensávamos antes,
É diferente do que hoje em dia. Sim, é diferente e não somos piores pessoas porque antes pensávamos de maneira diferente. É só uma questão de informação. É uma questão de mudança. Exato. Mais tarde, Denise vai ao restaurante Double R para falar com Ernie, que está naquele momento a se refastelar com frango assado. Ela diz que tem provas de que Ernie violou a sua liberdade condicional e a menos que ele faça o que ela diz, ele vai preso. Ela leva-o para o pé de Cooper para que ambos o interroguem e acaba por confessar oficialmente que foi contratado para encontrar um comprador para as drogas de Jean Renault e do polícia canadiano. Depois, Denise pergunta se ele já encontrou um comprador ou que ele diz que não. Uma vez que esta é a oportunidade ideal para uma operação de infiltração, ela orienta-o para ligar a Jean Renault para marcar a compra da cocaína, pois é ela que vai ser o novo comprador. No momento dos preparativos para a missão, Cooper demonstra desejo de participar e, embora sabendo da sua suspensão do FBI, o Truman acaba por facilitar a sua participação ao nomeá-lo temporariamente como polícia de Twin Peaks. FBI lost my game. Denise aparece disfarçada de homem, o que, tendo em conta que a personagem ainda tem características masculinas, é como se voltasse temporariamente a ser o Dennis. Isto seguindo a linha de pensamento que ela é efetivamente uma pessoa trans. Há uma dificuldade em colocar o fio da escuta no Ernie porque ele está nervoso e ele tem um problema de sudorese excessiva. E isso é importante sabermos. Isto vem a ser um problema durante a missão, pois o suor dele causa um curto-circuito, o que a desmascara e o que leva a que Jean Renault e o polícia canadiano façam reféns do Ernie e da Denise disfarçada. Como Cooper sabe quem Jean Renault realmente quer, ele troca-se a si mesmo pela libertação dos outros dois reféns. É verdade. A situação começa a se desenrolar com a vinda do reforço da Polícia Estadual, o que pressiona Jean Renault a se render. A sua única dúvida é se o fará em silêncio ou numa explosão de glória vingativa após matar Cooper. Jean está mais do que disposto a morrer, se isso significar a morte de Cooper, pois ele entende que a sua chegada a Twin Peaks transformou a cidade de um lugar em que homens como eles estão totalmente ali à Lagardère a fazer o que querem, agora já não tanto. Pela janela, o polícia canadiano vê uma mulher a trazer comida para eles e abrem a porta. É a Denise vestida com a farda do restaurante Double R e tem uma arma escondida. Ela e Cooper assumem o controle da situação e há um confronto com a força policial que termina com a morte de Jean Renault. Em relação ao caso Wintermere, há poucos desenvolvimentos. O Cooper tinha pedido à Lucy para que ela visse com atenção os classificados de cada jornal distribuído nacionalmente. Isto para ver se havia algum movimento de xadrez ou menção... Se havia alguma menção do próprio Wintermere à questão. E infelizmente ela apenas diz que não encontrou nada. Agora, eu acho que este é o problema central de Twin Peaks, o desaparecimento do Major Briggs. Exato. De Twin Peaks neste momento. Ou seja, o problema central que nos vai levar a outros paradigmas da série. E enquanto isto tudo decorre, há uma investigação ao seu desaparecimento. O Cooper é apresentado por Truman ao Coronel Riley, que é o inspetor enviado pela Força Aérea, que quer saber se Cooper notou alguma vida selvagem quando Briggs desapareceu, nomeadamente corujas. Exato. Cooper confirma que ouviu e viu uma um pouco antes. Diz também ao Coronel Riley que Major Briggs é um amigo e que eles já sabem sobre os monitores e as mensagens do espaço referentes a Cooper. Riley confirma que ele acertou em parte quanto à questão dos monitores. Esses ditos monitores estão apontados para o espaço, mas as mensagens que eles receberam sobre Cooper vieram da floresta Ghostwood. Para onde ou para quem essas mensagens estavam a ir é outra questão sem resposta. Cooper pergunta se esses monitores e a investigação toda têm algo a ver com a Loja Branca. E o que é que ele responde?
It's classified. Pois, é confidencial. Tudo o que o Riley pode dizer é que o desaparecimento de Briggs tem implicações que vão muito além da segurança nacional e que fazem a Guerra Fria parecer uma constipação. Anoitece e há uma tempestade com trovões, o que no mundo de Twin Peaks significa que há eletricidade no ar e todas as forças ocultas vêm brincar com o mundo palpável. Bobby chega e encontra a sua mãe à espera acordada, sentada sozinha no escuro e a sentir falta de Major Briggs. Ela não tem a certeza se ele voltará desta vez e a sua emoção é intensificada pelo candeeiro de mesa que tem a base com o formato de uma coruja que está ao pé de si. Será que essa coruja, esse candeeiro, é momentaneamente encarnado? Pelo Bob, o candeeiro não. Sim, não. Não, candeeiro não. Vamos dizer que não. Sim. É que, mas o Bob, alguém que tem o Bob no corpo, as luzes tremem, mas se calhar ele não consegue transformar-se em eletricidade pura, né? Tem de ser um animal com um ritmo cardíaco, não é? Não um objeto. Pronto, o Bobby sente a preocupação da sua mãe e partilha um momento de união com o pai no restaurante da Bar, em que ele falou do seu sonho e sobre o futuro de Bobby e a sua felicidade, e é um momento bastante intenso. Exato. E bonito. Sim, de veras. Entretanto, a eletricidade que já estava a tremelicar vai abaixo. Um raio cai e o Major Briggs aparece do ar, nas sombras, vestido a aviador dos anos 30. No meio da sala. No meio da sala. Qual foi a tua interpretação disto, Cláudio? Sabes que o Major Briggs era também o coronel do Stargate, então às tantas isto começou-se a misturar tudo. Não, tive também uma sensação que poderia estar relacionado com viagens no tempo e com os X-Files. Tudo ao mesmo tempo. Era tipo um cocktail. Aquilo parece-me que se misturou ali tudo um bocado. Se bem que os X-Files ainda nem sequer existiam, obviamente, mas acho que era um bocado isso, e mais à frente no episódio o Major Briggs fala realmente sobre essas questões. Pois é. E tu? Olha, eu aqui lembrei-me do primeiro episódio, em que o Cooper disse que gostaria de ter sido ele a resolver o caso do rapto de Lindbergh, que é um caso verídico de um rapto de um bebê de 2 aviadores famosos nos anos de 1930, que teve um final trágico. E porquê é que eu me lembrei disto? Porque ele estava vestido de aviador dos anos 30. E eu digo primeiro episódio, mas o primeiro episódio é desta segunda temporada. Este bebê, era filho de 2 aviadores famosos, sim, mas eu só consegui ler o resumo da história do pai dele, que é o Charles Lindbergh. E é uma história interessante porque ele foi o primeiro a fazer um voo transatlântico e trabalhou com um cirurgião francês para desenvolver um mecanismo que foi muito útil para o desenvolvimento das cirurgias cardíacas e de transplante de órgãos. Mas nem tudo são rosas na sua vida, pois, embora ele tenha sido publicamente crítico dos nazis, ele fez alguns comentários antissemitas e conviveu com nazis durante os anos 30. Durante os anos 40 ele advogou contra os Estados Unidos serem aliados da Europa. Portanto, ele é uma versão ele é um tipo inteligente, mas é aquele gajo básico que, eu sou contra, falo da igualdade e não sei o quê, mas é só porque toda a gente está a falar que é para não destoar, mas que no fundo... mas acho que isto tem pano para mangas e acho que se calhar ainda aprofundamos isto. Portanto, ao Major Briggs, quando lhe dizem que ele esteve fora 2 dias, ele responde que pareceu muito menos. Quando ele abraça a mulher, pede a Bobby para apagar o cigarro e preparar uma bebida forte. E aí é quando a Betty pergunta ao Garland Briggs, ao seu marido, não é, se está tudo bem. Ele diz que não. No dia seguinte ele está a prestar o depoimento sobre o seu próprio desaparecimento na esquadra. Somos presenteados com uma sequência alucinante que envolve fogo, espaço e um trono de pedra num cenário de selva. Essas imagens refletem as memórias do Major Briggs, que está a tentar relatar o que lhe aconteceu, mas não se lembra de nada, exceto retornar ao mesmo local de onde tinha desaparecido.
tudo o que ele consegue lembrar-se com clareza é a imagem de uma coruja gigante. Bem, eu já estou um bocado farta de corujas ultimamente. Não, então, mas agora é que elas começam a fazer sentido. Sim, mas quer dizer, elas são tão queridas, eu já estou farta de maltratarem as corujas. Sim, elas são mesmo fofas. O depoimento termina com o Dr. Hayward a tirar uma foto de uma cicatriz atrás da sua orelha direita. A marca são 3 triângulos com as suas pontas a se tocar, semelhantes ao símbolo de material radioativo. E aqui eu acho que é importante, neste ponto, sugerirmos aos nossos ouvintes que ouçam, ou pela primeira vez ou outra vez, o nosso episódio de bónus da temporada passada sobre budismo tibetano e tradições esotéricas, onde fazemos uns apontamentos sobre a parte esotérica que inspirou o nazismo, que teve também, na altura, enviados para o Tibete. E porquê? O que é que isto tem a ver? Exato, conta-nos. Ora, o Cooper fala nesta temporada do filho raptado de um aviador impulsionador de voos transatlânticos que, por sua vez, a tecnologia que ele ajudou a desenvolver levou também ao desenvolvimento do poder militar dos Estados Unidos e o seu impacto na Segunda Guerra Mundial. Vemos depois um Major Briggs atordoado e marcado com um símbolo radioativo, como se ele tivesse estado em 1946 na reunião do Project Manhattan em Los Alamos e fosse uma componente das primeiras bombas atómicas. Okay. Mais ainda, eu fiz também uma pesquisa e houve um indivíduo que tinha também o nome de Briggs no apelido, que foi mandatado pelo presidente Roosevelt para chefiar o Comitê Consultivo do Urânio, responsável pelo seu estudo e que entregou ao Presidente um relatório que explica que este elemento químico seria uma possível fonte de bombas com um poder destrutivo muito maior do que qualquer coisa conhecida. Esta descoberta permitiu precisamente a criação da bomba atómica. Portanto, isto tudo por causa do Major Briggs ter desaparecido e aparecer com um fato de aviador dos anos 30 e com uma marca de radioatividade atrás da orelha. Exatamente. Sim, sim, muito Mas bom. eu acho que faz sentido, eu não sei se estou a ser louca. Não sei, tenho que investigar essas coisas também para tentar perceber. Sim. Mas acho que faz sentido, acho que faz algum sentido, sim. Sim, porque senão, tendo em conta que o Lynch e o Frost não deixam nada por acaso. É isso. E é claro, quando eles estão mais a brincar com as pessoas e a fazer humor e às vezes fazem referências muito diretas, não é? Sim. É porque a questão de terem falado do rapto daquele bebê... Tem de ter uma ligação com alguma coisa na série. Sim, e de certa forma, não é? Estávamos a falar há bocado que Twin Peaks também tem muito a ver com a relação entre a própria história e a pessoa que a analisa. Sim. Ou que a vê. Sim, Sim. porque é feito com muito cuidado e também carinho pelos espectadores. Sim, concordo com isso, com essa ideia. E fico feliz também por tu concordares, porque significa que eu não estou completamente louca como fã histérica. O Cooper e o Truman continuam a questionar Major Briggs, mas não há muito que ele lhes possa dizer porque o seu trabalho é, como sabemos... confidencial. Pois, mas mesmo assim ele acaba por perguntar se Cooper está familiarizado com o projeto Blue Book. Cooper está, e este projeto é da Força Aérea Americana, que existiu mesmo e esteve ativo entre 1952 até 1969. Este projeto visava a observação espacial e a procura de OVNIs para efeitos de segurança nacional e análise científica. Voltando ao plano da série, Briggs revela que, embora o projeto tenha sido oficialmente dissolvido em 69, há alguns anos que continuam as investigações por conta própria. Eu acho que me enganei há uns episódios atrás. Fui eu a falar e depois foste tu a questionar. Que o Briggs fazia parte da CIA por causa das cenas confidenciais todas, mas pelos vistos ele é Força Aérea. É da Força Aérea. Sim. Daí a cena da farda, tu próprio até disseste, e bem, então mas é secreto e ele usa farda, não é? Se disse, não me lembro. Noutros sítios, essas pessoas
olham as estrelas, como ele diz, não é? Como o Major Briggs diz. Mas aqui em Twin Peaks elas olham abaixo da terra porque estão a procurar pela loja branca. Assim que Briggs menciona o lugar, 2 polícias militares da Força Aérea entram para reivindicar jurisdição sobre o Major Briggs e levam-no. Então podemos, sim, concluir que para já isto vai ser um pilar bastante importante. E isto não é spoiler, mas isso até foi referido no episódio especial da morte de David Lynch, mas a questão de Los Alamos, da bomba atómica, etc., isto tem uma importância filosófica primordial. Meu Deus, que palavras. A partir de agora. Sim, e sobretudo na temporada 3, mas isto vai sempre ser um crescendo. E a cena termina, depois do Major Briggs ser levado, com a câmara a focar nos repuxos do alarme de incêndio que estão a gotejar, fazendo referência ao dia em que Bob falou sem dissimulação através do pai de Laura Palmer na esquadra e ele acabou por morrer. Exato. Vamos a outras histórias? Vamos a outras histórias. Temos o trio Andy, Lucy, Dick e também... E Nick. Temos o trio que agora é trio mais um. Pois é. Não é o Baby Nick, é o Little Nicky. O pequeno Nicky. A lua de mel entre o magnata dos jornais em Twin Peaks, o Doug Milford, o Sr. Velhote, e a sua jovem noiva Lana não parece ter corrido muito bem, pois ela é vista a gritar pelo corredor do hotel. Aliás, eles nem sequer vão para fora, não. É porque o senhor não tem energia. E... Eu acho que era a noite do casamento. Sim, era a noite de núpcias deles. Era para ficar ali mesmo ao lado. Sim, claro. Sim, não é lua de mel, tens razão. Paralelamente, Dick Tremaine aparece na esquadra a caminho de levar o pequeno Nicky para um acampamento. Lá ele encontra-se com Lucy, Andy e a gerente do caso de Nicky, do programa de apoio a órfãos. Ela está lá para contextualizar o passado de Nicky e conta que ele foi atormentado por infortúnios aleatórios persistentes a maior parte da sua vida, o que o fez saltar de um lar adotivo para outro. Ele é órfão porque os seus pais foram mortos em circunstâncias misteriosas. Ninguém sabe o que aconteceu ainda. Pois, vamos ver se ele é o Chucky. Exato. Reencarnado. Esta reunião é interrompida quando Andy é chamado por Truman para uma emergência no hotel The Great Northern. Essa emergência é Doug Milford, morto na sua cama de lua de mel, rodeado pelo Kama Sutra, brinquedos sexuais e livros eróticos. O seu irmão, Dwayne, presidente da Câmara Twin Peaks, se bem nos recordamos, chega para ver o irmão e despede-se dele de forma comovente. I told you so. Pois é o que ele diz, de facto. Quanto à noiva de Doug, ele considera que ela é uma bruxa assassina. O Rock está lá ao pé e tenta reconfortá-la, mas a Lana diz que o Dwayne tem razão e que o Doug não é o primeiro homem a ter problemas quando entra em intimidade com ela. Mais tarde, vemos o Dick Tremaine a tentar trocar um pneu furado no seu Mercedes e levanta o carro, mas o pequeno Nicky está no banco do motorista a mexer no volante e a desconsiderar o Dick. Quando ele o manda sair do carro, o carro de repente cai do macaco, o que poderia ter lesionado o Dick. A situação faz com que ele fique pensativo com a questão dos infortúnios aleatórios persistentes que as pessoas à volta do pequeno Nicky tendem a sofrer. Tanto que ele volta à esquadra da polícia para desabafar com o Andy, pois acha que o miúdo é homicida e possivelmente o diabo. Por isso, ambos chegam à conclusão de que precisam de descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu com os pais do pequeno Nicky. Gosto muito nesta cena do Andy aparecer no canto da cabeça dele o pequeno Nick vestido de diabo. Sim. Parece uma banda desenhada. Yeah. Mais tarde, o Dr. Hayward aparece com os resultados da autópsia de Doug Milford e diz ao seu irmão Dwayne que ele morreu de causas naturais. Dwayne pergunta se ele verificou se havia sinais de bruxaria, o que, claro, ele não fez, não é? Mas como não? É a única coisa que o Dr. Hayward não sabe fazer? Juro-te! Bem pensado. Quer dizer, é a única coisa, porque ele diz isso não aparece no exame.
Tudo aparece, excepto a parte do bruxedo. Mas de certeza que ele tem algum exame que vai conseguir revelar isso. E também estamos em Twin Peaks, exato. De facto. O Dwayne quer apresentar queixa contra Lana de qualquer maneira, pois diz que ela matou Dougie com sexo. Como Truman não pode prendê-la por isso, Dwayne diz que a processará civilmente para garantir que ela não recebe nada do dinheiro de Dougie. Depois dele se ir embora, acontece uma cena que me faz pensar que a Lana é uma criatura mítica tipo sereia. Pois ela surge com o rock de um gabinete e todos os homens presentes, o Dick, o Truman, Andy e o Dr. Hayward, ficam boquiabertos ao ponto de Dick recitar poesia só de a ver com um vestido preto, curto e justo. E também não só disso, porque na realidade tu tens a Lucy a chamá-los através do telefone, através do intercomunicador e ninguém responde. E quando ela vai ao escritório e abre a porta, vê toda aquela gente enamorada pela Lana. Sim. Eu por acaso até estava à espera de ela abrir a porta e houvesse ali alguma espécie de gangbang ou qualquer coisa. Sério? Não. Não, é Twin Peaks e é horário nobre. Mas ela não está a fumar um charuto. Poderia ser uma cena meio metafórica. Tá. Não tenho a certeza. Não sei. Sei que o Andy lhe está a dar leite. Um copinho de leite? Não, porque é... Com whisky. Yeah. Sim. Com bourbon. Sim, será que isso também é uma metáfora? Ainda bem que a gente põe que isto não é um podcast para crianças. Exato. Porque há aqui muitas questões. É. Depois do feitiço quebrar, Andy e Dick Truman chegam à conclusão que o lar do pequeno Nicky não tem os registros dele e vão sorrateiramente ao outro orfanato onde o pequeno Nicky cresceu para poder roubar os arquivos. Quando localizam o ficheiro dele, um casal que vem visitar o seu futuro filho adotivo entra no escritório do orfanato e só vamos saber se as invenções atabalhoadas do Dick Truman os safaram ou não no próximo episódio. Vamos à tua personagem preferida. Bora lá investigar e explorar a nossa personagem Nadine. É verdade. Também conhecida por Odin. Feminina. Sim, exatamente. Começamos no Liceu Twin Peaks, em que o treinador de luta livre apresenta Nadine como o mais novo membro da equipa, fazendo um paralelismo entre excluir uma mulher com talento da equipa seria, equiparável à exclusão de atletas afro-americanos das competições e ele quer ser um agente de mudança. Por isso ele pede para que ela compita com o melhor atleta da equipa, que é precisamente o Miguel Nelson. Que é ex-namorado da Donna, não sei se lembram. E a paixão da nossa Nadine hoje em dia. Exatamente. Ele já não é simplesmente referido como Mike ou como Snake há uns episódios, mas por Mike Nelson. Daí estamos outra vez a chamá-lo de Miguel Nelson. E eu acho que dá uma certa cor, não é? Eu acho que sim. Durante a luta, a Nadine, que é muito mais forte que ele, consegue submetê-lo e tenta assediá-lo para que ela... Tentar é o favor. Assediou, efetivamente. Ela assediou bastante. Tudo na tentativa de o convencer a ir sair com ela. Exato. E lá está, ele não aprecia isso, o que se percebe, não é? Assédio. Exato. Mais tarde, com um ar de quem está com lesões físicas da luta, o Miguel Nelson aborda a dona, a sua ex, pois quer que ela finja que ainda é namorada dele para conseguir afastar a Nadine, pois acha que o afeto de Nadine é capaz de ser pior que a sua agressividade. Ele tem medo de acabar numa cadeira de rodas. Epá, Miguel Nelson e todos os Miguel Nelsons do mundo. Bem-vindo à tua experiência dos medos mais ou menos conscientes que uma mulher que gosta de homens acaba sempre por ter quando está a gerir a sua vida amorosa e sexual. Aprende, Miguel Nelson, e espalha a palavra pelos teus amigos atletas ou equiparados ou o que é que seja. Depois das aulas, a Nadine encontra o Miguel Nelson. Eu estou a adorar dizer o nome. Estou a ver que sim. Desculpa, é que gosto mesmo da cadência. No restaurante da Balar e continua o assédio. Ele deixa bem claro que não está interessado, mas mesmo assim ela convida-o para sair e usa
a sua força bruta para lhe dar um beijo sem o seu consentimento. Ela acaba por o deixar em paz, mas não vai desistir. Miguel Nelson, a tua experiência continua. Isto é como se fosse um episódio de Black Mirror dentro do Twin Peaks. Cláudio, estás com energia para ouvir falar de James e dos seus mamiches? Sempre com energia. Eu noto que disseste isso, pronto, com um certo desalento, apesar de... Não, porque sabes que esta cena agora do James, para mim tem alguns problemas, mas já abordaremos quando lá chegares. Está bem. Então, não sei se lembram, este ponto da história de James está fora de Twin Peaks, porque ele está hospedado em casa da Evelyn, que ele conheceu num bar, e ele está lá para arranjar o carro do marido. Ele, nesta cena em particular, conhece o irmão dela, chamado Malcolm, e que também é motorista do marido da Evelyn. A propósito de rigorosamente nada, o irmão, desbobina sobre os abusos físicos que ela sofre do marido e que é difícil para ambos sair da alçada do indivíduo poderoso. Ele explica que há um ciclo em jogo entre Evelyn e o seu marido, onde a cada 2 semanas o marido a agride e em troca ela vinga-se dele destruindo uma das suas coisas preciosas. Desta vez foi o carro que James está a arranjar. Depois do carro estar pronto, James confronta Evelyn com o que o irmão lhe disse e acabam por se beijar, sendo interrompidos pelo facto de ela ter visto à distância o marido a chegar. Como ele ainda fica a dormir lá em casa, mais tarde ele acorda no meio da noite com o som de gritos e vidros a serem partidos na casa principal. Quando ele vai ver o que se passa, encontra o irmão dela a chorar pela Evelyn e ele acaba por plantar em James a ideia de matar o marido da Evelyn. No dia seguinte, James liga para o seu tio Ed para pedir dinheiro. A Evelyn ouve a conversa. Tudo o que resta na minha conta poupança. Lembras-te de quanto é que o Ed diz que lá estão? Eram $20, não é? 12 dólares. 12 dólares. 12 dólares. Pá, pronto. Ok. Só a dizer. Olha, este se calhar até é capaz de ser o que muita gente tem ao final do mês só de viver em Lisboa. Eu digo-te que às vezes não estou assim muito longe disso. Não é isso. A minha questão é só ele pedir... Quando ele diz, dá-me todo o dinheiro que eu tenho na minha conta poupança, talvez a cara um bocado de desespero do Ed, que é, mas são só 12 dólares. Yeah, completamente. Mas pronto, ele diz que sim. Sim, é isso. Mas faz lembrar uma criança que está muito contente de ter uns trocos no bolso e que vai comprar um gelado. Exato. Porque assim pode brincar aos adultos. Paralelamente, em Twin Peaks, a dona passa na casa de Ed à procura de James. Ed conta-lhe sobre o dinheiro que James pediu e o bar na rodovia 96 para onde ele deveria enviá-lo. Dona oferece para ir lá entregar os ditos 12 dólares. Depois de James... Gasta mais em combustível do que os 12 dólares que lá estão dentro. Podes crer. Depois de James a revelar a Evelyn que terminou o arranjo do carro do marido dela, eles comemoram com champanhe e conversa fiada. Ela pergunta-lhe para onde ele irá depois. Ele responde que não tem a certeza. Depois ela pede mais tempo com ele e beijam-se, enquanto são vistos pelo Malcolm, o irmão de Evelyn, que parece estranhamente feliz com o sucedido. No momento pós-coital, Evelyn sai do quarto de James, que está a dormir, não é? E encontra o irmão à espera dela no corredor. Eles beijam-se na boca e com a língua, o que comprova que há fraude na situação. Mas como o mundo também consegue ser um lugar estranho e perverso, não comprova se eles são irmãos ou não. Mas há uma coisa que para mim aqui, nesta situação, é de veras grave. Porque tu tens o James a assistir a uma agressão doméstica e, primeiro, ele não intervém na situação e eu posso perceber que ele não intervenha. Como vocês podem ter reparado, caros ouvintes, houve aqui um período na minha vida, nesta gravação, que eu fiquei extremamente constipado. É verdade. Mas pronto. Por acaso, fica aqui que testemunhámos durante esta gravação um acontecimento linchiano, porque no início do episódio... Estava impecável? Sim, mesmo. E depois tivemos que parar... Alguns cortes e pronto, e estás assim com um bocadinho com uma voz nasalada. De qualquer das formas, a questão aqui com o James é, eu percebo que ele nem se queira pôr na situação,
Mas chamar a polícia é uma questão de violência doméstica. Claro. Há violência doméstica clara. Ele deveria ter chamado a polícia. Pois deveria. Isto para dizer, minha gente, não sejam como o James. Se houver uma situação de violência doméstica e não se queiram meter, que está tudo certo e se respeita, mas chamem a polícia. Sim, ainda mais em Portugal. Em todo lado. Em todo lado, sim, mas em Portugal é um crime público. Portanto, não é a própria pessoa que tem que fazer queixa para se fazer alguma coisa. Pronto. Só isso. Era só o que eu queria dizer em relação a esta situação do James, porque ele é todo bad boy, mas depois não faz nada. Ele é aquilo que se chama uma picha murcha. Eu peço desculpa, mas se ele está aí em modo todo patriarcal lá e tal, não sei o quê, mas depois não faz nada porque é um gajo rico e poderoso. Sim, é isso. Temos que chamar um bocado as coisas pelos nomes, não é? Mesmo utilizando uma linguagem um bocadinho sexista. Agora vamos falar da Catherine e da Josie. O Pete e a Catherine também estão a comemorar com champanhe uma vitória. Não é um arranjo do carro, mas é mesmo o facto da Catherine ter derrotado Ben Horne em termos financeiros, em termos de ficar com a propriedade dele. A Josie está a usar um uniforme de empregada doméstica e é educadamente ridicularizada por Catherine, ou seja, leva com condescendência até aos limites. O Pete até tenta dissuadir as atitudes da esposa, mas Catherine justifica-lhe o castigo à Josie pelo facto de ela ter tido uma mão na morte do seu irmão Andrew Packard e de lhe ter roubado a serração. Nós sabemos desde o último episódio que o Andrew está vivo. Sim, no limite foi tentativa de homicídio e Catherine sabe disso. Mas é que há aqui uma grande questão para mim, nesta cena em particular. O Pete, que há uns episódios atrás declarava o seu amor louco pela Josie ao xerife Truman, agora permite que a mulher que ele sabe que o trai com o Ben Horne, que tenha uma relação muito pouco saudável, que trata esta pessoa desta maneira. Independentemente do que a Josie fez, que teve comportamentos errados, obviamente, mas a maneira como a Catherine a trata e o Pete deixa, não revela que o Pete tenha qualquer tipo de relação ou qualquer tipo de amor pela Josie. Pelo menos fica com essa sensação. Eu comento com isto... com o nome de um... Eu vou só simplesmente dizer o nome de um largo que há em Alfama, que eu acho que é o Beco das Pichas Murchas. Sim. Pronto, eu estou a imaginar hoje em dia, não é? 30 e tal anos depois da série, eles estarem ali a dar milho aos pombos nesse beco. E a jogarem às cartas. Exato. Ok, pronto. Está explicado. Sim. Mais tarde, o Truman aparece na casa deles para ver porque a Josie não se mudou para a sua, como ela disse que o faria. Ela disse-lhe que mudou de ideias, depois decidiu que na casa deles, da Catherine e do Pete Martell, é que ela estará mais segura. O Truman aceita a justificação com tristeza. Epá, Truman, está bem. Eu acho muito fixe o teu cuidado com a Josie e tudo mais, mas... tu és polícia, investiga a situação, ok? Exato. Enfim. Eu sinto que hoje estou a dar muitas lições de moral aqui. Eu também, mas não faz mal. Eles não nos ouvem. Pois, eles não nos ouvem e, eu detesto ser essa pessoa, mas eu fico exasperada com coisas. Eu até tento falar de uma forma correta, mas tenho que aqui... Mas às vezes, sei lá. Não dá. Não dá mesmo. Mais daddy issues, em vez de ser mommy issues, pelo menos uma variação. E aqui é a Norma que vai lidar com eles, na minha opinião. Porque depois de mommy issues, ela libertou-se, não é? Exato. Com a mãe tóxica. E a mãe tóxica, pronto, é meter já fostes. Isso faz com que ela fique mais aberta e vulnerável ao seu verdadeiro amor, o Ed Hurley. Eles conversam durante o seu turno no restaurante da Balar, o que não aconteceu desde que a Nadine tentou se suicidar. Depois marcam um encontro. Esta interação não passa despercebida ao seu marido, Hank Jennings. Mais tarde, e em horas em que a Nadine está na escola, a Norma aparece na casa de Ed e professa o seu amor eterno por ele e o desejo de que ambos estejam juntos e acabam por se beijar. Eu acho esta cena muito gira. Sim. Esta cena não é só muito gira,
É mais ou menos. Eu também, sabes que acho que a norma às vezes também se passa um bocado. Sim, passa-se. Mas eu gosto porque tu vês aquela mulher que parece uma princesa, estilizada como uma princesa. Ainda por cima é a loira de olhos azuis. Certo. Ou seja, o que tem um bocado a ar das princesas que na altura eram muito divulgadas na televisão, também na animação. Mas é ela que vai atrás do seu príncipe e que professa o seu amor. Portanto, eu gostei da cena. Mas também é ela que joga com ele. Achas? Sim, porque na realidade na primeira temporada eles tinham uma grande relação e iam terminar e tudo, e ela de repente diz, não, que o Hank vai sair da prisão e eu vou-lhe dar mais uma oportunidade. Sim, pois. Estás a perceber? Também não bate um bocado às vezes a bota com a perdigota, mas pronto. Pronto. Então, quer dizer, ela é um bocadinho cobarde de volta e meia. E eu bem me lembro também quando a Shelley era agredida pelo... Ela também percebia isso e também não fazia nada. Vamos ao spa. Pois, estás a perceber. Enfim. Mas voltando ao momento presente da narrativa, Norma e o Ed são interrompidos pela Donna, que aparece para perguntar por James, não é? E como já vimos há pouco, a falar da questão do dinheiro? Do dinheiro, sim. E ela é que vai levar os $12. E é neste contexto que a Norma aproveita para sair furtivamente. Hank, no entanto, entrou sem ser notado, porque ela reparou logo no restaurante que havia ali uma vibração estranha entre a mulher dele e o Ed, e ele também sabe do historial deles quando eles estavam na escola secundária. E pronto, o Hank começa logo a bater no Ed num ataque de ciúmes. E eis que a Nadine aparece e dá um encher de porrada ao Hank. E sim, e acaba por salvar o Ed de ser espancado até à morte. É verdade. No fundo. Porque o Hank é um criminoso, sim. Não nos podemos esquecer. Ele não está reabilitado. Por outro lado, a Shelley, já que falámos nela, ela está infeliz. O Bobby não a apoia a cuidar do Leo, sobretudo agora que ele sente que vai sair da cepa torta por trabalhar para o Ben Horne. Mas estás a ver como é injusto. Sabes que nesta série toda, tenho pena da Laura. Por acaso, pronto, da Laura não consigo criar... Tu consegues criar um tipo de relação com a Laura, mas não uma relação com a personagem, porque a personagem não é contada através de história, não é demonstrada enquanto personagem per si. Sim, ela é um arquétipo. Exato. Agora, eu tenho sempre muita pena da Shelley, porque a Shelley dá-me a sensação, excepto aquela tentativa de ganhar dinheiro a levarem o Leo para casa, que eu acho que até foi mais o Bobby que lhe mete isso na cabeça como uma boa ideia, porque ela só queria se ver livre dele e não queria continuar a perpetuar um clima de agressão que ela viveu durante tantos anos. E eu tenho efetivamente pena da Shelley nisto, e acho que o Bobby está a ser um filho da mãe com esta situação toda, porque ele está a dar um bocado ao slide da situação que criou, e ainda por cima goza com ela. Exato. Acho mal. Também acho mal. Ele é um fuckboy. É. Vamos às cenas finais? Cenas finais. Muito importantes. Mesmo. Vemos de repente as luzes da casa de Leo e de Shelley a piscar, o que já sabemos o que significa que algo de sobrenatural irá acontecer. Shelley vai investigar e descobre que Leo não está na cama, mas um palhaço de corda estranho está no lugar dele. Leo também não está na cadeira de rodas. Ela vira-se e encontra-o de pé com o rosto coberto de bolo e a usar um chapéu de festa com ar de palhaço assassino. Ele diz o nome dela. Ela grita. Mas será que grita o nome correto? Acho que sim, não? Leo. Exato. Mas é o Leo? É o Bob? Quem é a pessoa que está a incorporar aquele corpo? Muito bem dito. Porque as corujas estão por todo o lado a observar tudo. Sim, é verdade. E há também qualquer coisa de estranha na cena do Windom Earl, não é? Eu não me lembro muito bem dos episódios seguintes, porque eu vou vendo e vou escrevendo e nós estamos mais ou menos ao mesmo nível. Eu lembro melhor é da terceira temporada, acho que é um bocado a diferença entre nós os... É bom, isso é bom porque assim não há spoilers nesta. Sim. Mas o Windom Earl tem
tem qualquer coisa também de sobrenatural aqui. Eu não me lembro até que ponto é que há a ligação com o Bob ou não, entre o Windham Earle e ele. Mas temos que aguardar pelos próximos episódios. Mas há uma cena, mas aqui, nestas cenas finais, acontece uma cena muito particular relacionada com o Windham Earle, que ainda não falámos. Sim. É na esquadra que a gente vai ver revelada a razão da causa da queda de energia em toda a cidade. Exato. A Lucy recebeu um telefonema anónimo de alguém a dizer que havia uma bomba na floresta. Depois houve uma explosão e as luzes apagaram-se. Também houve alguns incêndios na estação de energia. Cooper sente que algo está fora do normal. Intuitivamente vai até ao escritório de Truman e chama-o para que ele veja o que ele descobriu. Há um homem morto, não identificado, amarrado à cadeira de Truman e posicionado para apontar para um tabuleiro de xadrez. Temos perante os nossos olhos o movimento seguinte do Windham Earle. E como é que ele conseguiu fazer isto sem ser descoberto? Essa é a grande questão. Sim. Eu acho que agora, com estes episódios, a série está a tomar realmente um curso mais sombrio. Sim. Mais agressivo, mais violento. Não sei se tiveste essa sensação. Sim, porque os assuntos complicados não são tão floreados com as paixões novelescas das pessoas, porque isto é como se fosse uma camada de açúcar que estava por cima do caso horrendo da Laura Palmer, sim. Não é? E agora a série está a tornar-se um pouco mais política, de certa forma. Política no sentido de falar mais das investigações, não é? Ok. De meter aqui uma espécie de caça aos ovos da Páscoa através do próprio Major Briggs e da referência ao bebê Lindbergh antes, mas ele aparecer com o vestido a aviador dos anos 30. E acho que vai ser um bocado político-filosófico tudo o que vai acontecer, mas sem ter um pé na realidade, não é? Porque... Pois, para mim era mesmo um bocado disso, ou seja, para além dessa questão toda política e tudo, também há um bocado a desconstrução daquela narrativa muito floreada que tu estavas a dizer, ou seja, é quase como se a capa das aparências tivesse caído um bocado e agora tudo o que é mau ou tudo o que é real está a vir ao de cima e está a ser mostrado. Sim. Um bocado um tratado sobre a natureza das pessoas. Sim. Porque quando se fechou o caso da Laura Palmer, um dos comentários foi quem era Bob. E a gente vai tentar descobrir quem é Bob e como é que as personagens todas se relacionam e quais são os segredos que elas escondem. E Laura Palmer foi uma espécie de catalisador para retirar a maquilhagem bonita de uma terra novelesca. Que na realidade não é assim tão perfeita. Exato. Tal e qual como as cidades e as casas de família que vemos nas séries dos anos 90 e mesmo até nas séries de hoje. De hoje já não tanto. Sim, mas ainda vejo um bocado. Sim. Em que parece tudo muito perfeito. Sim, a família é perfeita. E Twin Peaks acaba por fazer uma crítica a isto. E não nos podemos esquecer que Mulholland Drive também é um filme de David Lynch e que ele primeiro concebeu como fazendo parte do universo de Twin Peaks. Sim. E esse filme é precisamente uma crítica ao Hollywood. Sim. E à sociedade. Parece-me bem. Também me parece bem. Então, e o que é que achas mais? O que eu acho é que é hora de irmos para a cama, que já passa muito da meia-noite. É verdade. E não se esqueçam... As corujas não são o que parecem.